Meu nome é Fábio Bey, eu sou arquiteto, trabalho com paisagismo e dou aula aqui na instituição há 26 anos, mais ou menos. E estou aqui, já fiz mestrado na USP, me especializei na área do paisagismo e eu estou aqui para mostrar um pouquinho do meu roteiro de vida dentro da instituição. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um montão de claridade, contribuição pra cura dos problemas da cidade. Qualquer amor que vem desse vagabundo bobo, coração atrapalhado. Olha, o interesse veio quando eu estava em sala de aula, porque eu fui convidado por uma amiga que ia tirar licença numa outra instituição a substituí-la. E conforme eu fui entrar em sala de aula, foi uma coisa gostosa, né? No começo deu uma certa insegurança, que eu nunca tinha dado aula na minha vida, mas conforme eu fui dando aula, fui aproveitando, conhecendo os alunos, trocando ideias, trocando informações, começou a mexer comigo, né? A gente fala que foi picado pela área acadêmica, né? Que é uma coisa mais gostosa, porque eu tinha um escritório de arquitetura e de paisagismo e nunca tinha dado aula. Então, aí foi uma experiência totalmente nova e foi até hoje, depois de 27 anos dando aula, né? E foi muito importante. Hoje o sol da noite escura, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Bom, a primeira faculdade era totalmente diferente. Aqui não era a Universidade de Guarulhos, era Farias Brito ainda, né? Não tinham todos esses prédios, a cidade não era tão crescida verticalmente, né? Era totalmente diferente. E era uma faculdade assim, como em São Paulo, no estado, tinham poucas universidades, tinham faculdades de arquitetura em si, né? Era uma faculdade assim, que não era como hoje, uma universidade regional, né? Naquela época era uma faculdade que abrangia o pessoal da cidade inteira e de outros estados, de outros países, né? Tivemos aqui até uns bolivianos, colombianos, teve uma fase que veio muita gente de fora, da América Latina mesmo. E eu cheguei aqui, foi muito gostoso, porque esse prédio da arquitetura, ele era só da arquitetura, né, de início. E aqui se vivia, existia um clima da arquitetura muito forte, porque na época não existia computadores, né? Então, o gostoso disso era ver o pessoal com régua T, material de desenho. Então, criava aquele clima aqui na faculdade que você olhava, você cheirava a arquitetura, né? Era muito gostoso isso, muita exposição, muito trabalho, os alunos desenhavam muito, né, à mão, né? Hoje em dia tem muito computador, então você sentiu o trabalho da arquitetura mesmo, era bem legal. Ela virou uma instituição grande, né? Ela, com vários cursos, várias unidades, né? Ela se transformou numa grande universidade, né? E quanto ao curso, bastante interessante, né? Assim, na época, na época que eu vim, existiam os professores, a gente dava aula para turmas de 100 e poucos alunos, e eram professores que não eram professores, eram profissionais. Eram os profissionais de arquitetura, ou da região, ou de São Paulo, de algum lugar. Então, a maioria tinha escritórios, ou trabalhava em prefeitura. Então,
não era hoje, por exemplo, que existe a área acadêmica mesmo, com mestrado, doutorado, pós-graduação, né? O professor, hoje em dia, ele é muito mais acadêmico mesmo em si, a maioria deles, né? Mas, na época, eram só profissionais, né? Os profissionais que traziam as suas experiências, né? Inclusive, nós tínhamos aqui, na época, o diretor, o Nisi de Mello, Eduardo Nisi de Mello, que era um profissional excelente, né? Ele criou esse prédio também, junto com o Sidney de Oliveira. Tivemos o Eduardo Corona também, que era um professor da USP, que também assumiu uma coordenação, uma direção aqui também bastante interessante. E deu muita força para a universidade. Então, assim, o curso dentro da universidade. Então, isso foi muito positivo, assim, as experiências que foram adquiridas aqui na universidade, né? No curso mesmo. Foi muito legal. A coisa mais gostosa é a troca que a gente tem com os alunos. Eles trazem informações, eles trazem dúvidas, a gente eu pelo menos passo tudo que eu posso para eles. Então, é gostosa essa troca, né? Isso é o que vale muito, né? E principalmente, futuramente, eu percebo agora com essa história de Facebook, né, Twitter e tal, quantos alunos, ex-alunos, me procuram para tirar dúvidas do trabalho. Eles estão desenvolvendo um trabalho que vai entrar com paisagismo, então eles têm dúvida, eles falam comigo, são colegas, no final viraram colegas também, e eu vejo que tem uma informação legal, né? Que eu passei uma informação legal para eles, e eles trocaram ideias comigo também, né? Me deram muitas informações novas também do mercado. Eu, quando comecei a dar aula, eu comecei a me empolgar com essa questão de aulas, né? Foi muito legal, né? E aqui na UNG foi muito interessante o grupo de pessoas, dos professores, o contato que eu tive com todos, né? Então, tenho grandes amigos aqui que foram professores, foram alunos, né? Mas isso sempre me empolgou, mesmo que às vezes era difícil. Vim 2, 3 vezes por semana, à noite, vim não sei quantos dias de manhã, né? E dava aula aqui, então era complicado, né? Então, a gente... mas eu acabei não largando. Eu até diminuí algumas funções do trabalho profissional mesmo, para ficar mais na área acadêmica mesmo, porque é uma coisa que me empolgou muito. Como eu te falei no começo, eu fui picado por isso, né? Eu acho que o professor é picado, começa a ter um veneno interno, assim, que vai influenciando a questão acadêmica, né? Isso é legal. Eu sinto agora, depois de 20 e poucos anos, eu sinto uma diferença. A partir de uns 5, 6 anos atrás, eu começo a sentir uma diferença muito maior com os alunos. Então, essa diferença é importante ver, né, o quanto eles trazem de novidades. Eles estão num fator diferente, eles querem mais informação, eles estão querendo aprender. Eles sabem que o mercado está aí fora e o mercado seleciona. Se eles não aprenderem aqui, lá fora eles vão dançar, né? Então isso é importante para o aluno e para o professor como um todo. Signaux traversent les airs, l'océan, plus personne n'entend. Dentro do curso de arquitetura em si, teve uns episódios muito interessantes, porque as exposições que a gente criava, né, aqui no térreo mesmo, né, desse prédio,
criavam exposições, que a gente viajava muito com os alunos, tá? E a experiência maior que eu tive, que foi maravilhoso, foi uma coisa deslumbrante e muito positivo para os alunos, foi a viagem que a gente fez para Buenos Aires com eles. Nós fomos num congresso da arquitetura da paisagem em Buenos Aires e aproveitamos os alunos e fizemos contato com outra instituição de lá, que é a Universidade de Buenos Aires. Então eles foram visitar a Faculdade de Arquitetura lá. Foi maravilhoso, porque a troca de informações entre os alunos foi maravilhoso, né? Eles viram o tipo que é uma faculdade pública, mas é uma faculdade totalmente aberta, muito movimento, muito desenho, muita exposição, e eles se empolgaram. E foi uma troca muito grande. Eles até hoje eles falam disso, né? Isso é interessante para eles. Foi uma coisa que marcou bastante a minha ida nessa viagem e a minha estada aqui, como muitos outros eventos que teve aqui que foram maravilhosos, foi muito importante. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o... Enquanto tiver aluno que estiver aprendendo paisagismo, estiver aprendendo arquitetura, tiver interesse da minha disciplina, tiver interesse do meu conhecimento e que eu consiga passar para eles, eu vou estar extremamente feliz e continuarei dando aula, né? Porque é uma coisa que me atinge, mexe comigo, é importantíssimo. E sempre em aula eu tenho sentido assim, uma relação muito de profissional mesmo, né? Ao mesmo tempo que a gente é um pouco profissional, a gente tem que ser um pouco pai, né? Tem que ter um lado afetivo com o aluno, a gente cria esse vínculo que é gostoso, não externo, mas dentro de aula mesmo, né? Mostrando as informações, estamos ensinando, como um pai ensina um filho, estamos ensinando, estamos mostrando uma informação nova, e eu sinto uma coisa importante, que conforme passa o tempo, eles ficam mais interessados, porque eu acho que hoje em dia, a educação, a parte da arquitetura, está muito... Você consegue na internet, vai, vira a página, já está em outra, e é rapidinho, né? Agora, as experiências antigas, as experiências dos profissionais, isso marcam eles ficam interessados. Mas como é que é isso? Como é que era? Como é que fazia? Né? Então é a mesma coisa, você vai ver uma arquitetura de uma cidade, vai ver um prédio antigo dos anos 50, anos 60, 70, eles se alteram, né? Ele tem um movimento diferente. E essa relação de mostrar essas informações para o aluno fica alucinado, eles gostam disso, né? Tem gente que até, outro dia um aluno falou para mim assim, falou, professor, eu nasci em época errada, eu devia ter nascido nessa época que eu estava dando uma aula falando
sobre o paisagismo numa determinada época. Ele falou, eu queria ter nascido nessa época. Era tão bonito, tão interessante, tão vibrante. Não é essa coisa da gente ser racional demais, não sei o quê. Né? Então eu falei, bom, né? Que bom. Está aprendendo, está tendo uma relação legal. Né? Isso base. Primeiro, antes de falar de paisagismo, a gente fala de paisagem. Né? No momento que você está criando um projeto de arquitetura, seja um projeto de cidade, projeto de um edifício, projeto de um comércio, de uma indústria, que for, ou residência, você tem a paisagem. Então, o que reflete essa paisagem, né, que você está criando no ambiente que você está projetando. Então, isso você já está desenvolvendo o paisagismo, já está dando uma pincelada do paisagismo. Agora, no momento, o paisagismo não é só vegetação. O paisagismo pode ser pisos, elementos edificantes, construídos, pode ser uma série de coisas. Então, a arquitetura, ela precisa do paisagismo como o paisagismo precisa da arquitetura. Burle Marx, o famoso paisagista brasileiro, né, ele sempre falou que para ter um bom projeto de paisagismo, você precisa ter um bom projeto de arquitetura. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Então, eu moro numa cidade litorânea, né? Venho para cá, fico 3 dias em São Paulo, entre São Paulo e Guarulhos, né? E o resto da semana, ou eu estou no litoral, ou finais de semana eu vou mais para a Serra da Mantiqueira. E é uma coisa assim, que eu gosto muito do contato com a natureza, por isso que eu tenho muita ligação com a natureza, primeiro pela disciplina que eu dou, que eu adoro, que é a disciplina de paisagismo, né? E é muito gostoso esse contato com a natureza, é um momento de reflexão, é um momento de introspecção, é um momento que eu posso desenhar, que eu posso escrever, que eu posso pensar, ou simplesmente olhar, sentir o ambiente. Então, sentir, perceber os pássaros, perceber as aves, sentir cheiro de terra, sabe? Sentir cheiro da água, né? Da próxima água, das flores, né? Sentir isso muito perto. Isso me faz muito bem e me renova mesmo. Então, eu tenho, de um lado, tenho o mar no litoral e eu tenho a serra também, que eu fico trocando esses lados constantemente. Os caminhos, os vestidos, os destinos e essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. As minhas maiores paixões realmente é a natureza mesmo, né? Então, eu acho exuberante, uma coisa maravilhosa, essa energia que rola. Eu fico com dó, assim, de ver as cidades crescendo tão exagerada, né? Tão sem um projeto para a cidade, assim, para as pessoas que vivem, e sim para os carros, né? Hoje em dia, o projeto é para o transporte individual, sabe? Hoje em dia você só vê avenida, sempre cheio, cada vez mais trânsito, questão da cidade. Então, sabe? E cadê? Eu, quando estou em São Paulo, quando eu estou aqui para os lados de Guarulhos, eu gosto muito de ir em parques. Adoro o Parque Vila Lobos, a Praça Buenos Aires, Higienópolis, sabe? Que são lugares gostosos, né? Tem esses pequenos espaços na cidade que a gente pode aproveitar muito, né? Pelo menos renovar e fazer um visual gostoso na cabeça, né? Agora, tem um outro lado que, por exemplo, você está num trânsito, num caos geral, que é a cidade, né, em si,
E de repente, como eu tenho todo esse processo de lugares da natureza, eu vivencio aquele lugar naquele momento. Eu faço na minha cabeça aquela vivência naquele lugar, eu começo a sentir até o cheiro, a percepção que eu costumo ter, os barulhos, né? Vivenciando assim mentalmente. E isso é muito gostoso, porque faz muito bem, né, para cada um. Então, a natureza, para mim, é o que é o elemento mais importante na minha vida, né? E é o que eu quero construir mais também. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o corpo. Então, é que isso você guarda, né? Você tem na sua mente, bom, você está naquele momento mais crítico, você dá uma reflexão assim, pum, parece que abre um sinalzinho interno e mostra que tem a natureza, que tem umas coisas boas, tem um barulho do espaço, tem uma visão na sua mente, umas fotografias que a gente cria na mente, maravilhosa. Pronto, resolve. Areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso. Primeiro, agradecer a essa minha amiga, né, que me pôs na área acadêmica, o professor Mário Yoshinagi, que me trouxe aqui para a UNG, né, o carinho que eu fui recebido pelos professores, pela instituição, o professor Eduardo Corona, o Nis de Mello, Sidney de Oliveira também, e todos os professores que passaram e que estão aqui, alguns que estão ainda aqui, os novos que estão chegando, né? Isso é uma troca muito grande, esse carinho especial, e agradecendo também aos alunos, né? Que essa troca é importantíssima, né? Então, é mais por aí, e principalmente aos meus pais que me deram toda essa formação, né? E a Deus aí que sempre esteja nos iluminando para ter sempre um bom caminho a seguir, né?